Está estudando para concursos da área de economia e finanças da banca CESP? Eu vou mostrar aqui como são as questões de economia, econometria, da banca CESP, que eu acho que são interessantes. Vamos lá. Antes de tudo, meu nome é Bruno Buscarioli, eu sou professor de economia para concursos e eu tenho um curso específico de econometria para concursos, que é uma matéria que está sendo cobrada cada vez mais em concursos da área econômica, financeira, bancos, autarquias, tribunais de contas, ministérios e várias outras. Então, se quiser conhecer mais, é só olhar aqui embaixo desse vídeo que tem as informações. Mas vamos lá para a questão do CESP-Sebrasp de econometria deste ano, 2025, da Agência Nacional de Mineração, de especialista em recursos minerais, tinha uma carreira específica lá de economia e contabilidade, e aí veio essa questão aqui de econometria. Vamos lá. Acerca do método da diferença em diferença, a gente chama isso de diff em diff, no jargão da econometria, julgue o item a seguir. Todos os pressupostos aplicáveis ao método dos mínimos quadrados ordinários se aplicam ao método da diferença em diferenças, ou diff em diff. A resposta para isso é certo. Quando a gente aplica os métodos de mínimos quadrados ordinários, tem alguns passos, tem algumas premissas que a gente tem que observar para que o método seja considerado correto. Tem a questão da homocelasticidade, variância dos resíduos, a forma como é traçada a regra. Tudo isso eu explico no curso de econometria, eu explico como que é traçada a reta, que minimiza a distância dos pontos a essa reta principal, que é o método dos mínimos quadrados ordinários, e o método do diff in diff, que é esse método em que a gente avalia dois grupos e um recebe tratamento e o outro não. Então, eu estou olhando, sei lá, dois grupos parecidos, de repente, em algum momento, um dos grupos recebe algum tratamento, sei lá, um curso. Se eu estou falando de alunos, de repente, um grupo eu dou um curso especial. Aí eu vejo qual que é a diferença desse curso no meu grupo em relação ao outro grupo, né? Então, tenho dois grupos parecidos, alguma coisa acontece, e aí um grupo tem um comportamento diferente em relação ao outro. Então, é a diferença nas diferenças, né? Então, ou seja, tenho dois grupos diferentes, um deles eu uso de controle, não acontece um tratamento, no outro acontece algum tratamento, algum efeito exógeno que fez mudar, e aí eu observo se houve diferença. Daí, se considerando que tudo mais esteve constante, essa diferença é o que fez mudar o comportamento daquele grupo. Isso, estou em linhas gerais, né? Estou passando rapidamente por isso. E foi disso que essa questão falou de uma forma bem superficial, né? Não foi nada conceitos profundos, avançados, não. Só perguntou se os pressupostos que se aplicam aos mínimos quadrados ordinários também se aplicam ao diff in diff, e nesse caso é verdade. Outra questão recente, da banca CESP-Sebrasp 2024, a Anatel, eles fizeram um concurso para uma vaga de economia dentro desse concurso da Anatel, e teve bastante questão de econometria, várias. E foi uma prova boa, foi uma prova bem feita. Não foi tanto quanto o IPEA, que teve uma área lá que teve 30 questões de econometria, mas teve questões boas, acho que são questões interessantes de mostrar. Essa aqui, né? Vamos ler aqui. Sobre os modelos econométricos de séries temporais, julgue o item. Na presença de raiz unitária, o cálculo do modelo de regressão com as variáveis em nível apresenta o problema de regressão espúria. Isso está certo, porque quando a gente trabalha com regressão e econometria em geral, em qualquer modelo que se use em econometria, a gente tem que usar séries estacionárias, em vez de séries não estacionárias. Eu explico isso melhor, vou deixar um link aqui embaixo para um vídeo de correção de uma questão do Banco Central, que eu explico bem a diferença da estacionariedade e não estacionariedade, por que isso é importante. Mas, resumindo a história, quando a gente trabalha com regressão, quase qualquer tipo de regressão em método econométrico, são poucas exceções, a gente tem que trabalhar com séries estacionárias para eliminar a possibilidade de haver regressão espúria, que é quando existem duas variáveis, a relação entre elas matematicamente apresenta um coeficiente de relação alto, mas essa relação é falsa. E ela pode ser falsa quando as séries são não estacionárias, e a série estacionária é quando, basicamente, né, resumindo aqui o conceito, é quando a variação dessa série fica dentro de um intervalo com uma variância e uma amplitude constante. É isso. E quando a série tem raiz unitária, ela é não estacionária. E essa questão, né, do Banco Central recente, da 2024 também, da área de economia e finanças do Banco Central, aliás, um excelente concurso, abriu em 2024, foi solicitado um novo concurso em 2025, talvez não seja feito em 2025, talvez seja em 2026, mas o Banco Central é um dos órgãos do governo federal que está com um déficit bem, bem grande de servidores, e eles devem estar pedindo vagas, né? Alguma coisa que deve abrir em breve. O texto da questão diz:
Em modelos de dados de painel com efeito fixo, presume-se que as características individuais não observáveis, que são constantes no tempo, estão correlacionadas com as variáveis explicativas. Aqui a questão fala de dois conceitos, efeito fixo e efeito aleatório. Esse é o primeiro item da questão, o segundo item falava do efeito aleatório, que são duas formas de a gente analisar os dados em painel em séries econométricas. Essa questão aqui também está certa, porque em efeitos fixos, sim, parte-se da premissa de que as características individuais e não observáveis são constantes no tempo e estão correlacionadas com as variáveis explicativas, ou seja, se houver características individuais na série que eu estou olhando, elas vão ser explicadas dentro dos coeficientes da correlação, dos coeficientes do modelo que for utilizado de efeito fixo. Se eu considerar que as variações individuais são aleatórias e devem ser consideradas fora dos coeficientes das variáveis que fazem a equação que compõe o modelo de efeito de painel fixo, ele passa a ser o modelo de painel de efeitos aleatórios, em que a variação aleatória daquele elemento da série que eu estou olhando fica captado por uma outra variável externa no modelo, efeitos aleatórios. Mas nesse caso, o modelo de efeitos fixos é exatamente isso, essa questão está correta. Se eu passei muito rápido pela resolução dessa questão do Banco Central, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link para um outro vídeo que eu fiz corrigindo essa questão e as outras que estão em sequência nela na prova do Banco Central, com mais detalhe. E se isso te fez sentido, se pareceu que você precisa aprofundar um pouco mais em econometria para ir melhor nas provas, se você já está estudando faz um certo tempo, se você já prestou concursos do BNDES, da CVM. CVM é outro órgão que deve iniciar em breve também um processo de concurso. Se você quer estudar para o Banco Central ou para os tribunais de contas dos estados, que costumam cobrar econometria, ou essas agências reguladoras, ou tantas autarquias que têm cobrado, até o Ministério Público, na carreira de economia, cobrou questões de econometria. Aqui embaixo tem a descrição do meu curso, em que eu explico os principais tópicos baseados nos editais dos concursos, principais concursos dos últimos 2, 3 anos. Introdutório, módulo avançado, que você pode ver os detalhes, e tá tudo lá na descrição do vídeo. Obrigado, pessoal. Um abraço e boa sorte.